Pai do Senhor, os irmãos. Amém. Nossa lição número 2, tá? Nós estamos com 2 aulas atrasadas. Nós vamos tratar do assunto sobre a sutileza da banalização da graça. Tá? A nossa revista, ela traz o título Os ataques contra a Igreja de Cristo, né? As sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Isso está escrito aqui, meus irmãos. Olha, irmãos. Tá? O nosso trimestre ele traz esse título. E aí vem cada lição, no caso da de hoje, trata da sutileza da banalização da graça. O nosso texto áureo nos diz o seguinte, assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Verdade prática: a graça de Deus não é barata. Muito importante entender, a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida com Cristo. Então, uma vez que a salvação é pela graça, mas ela não é de graça, né? É meio confuso, né? Mas por que não é de graça? Porque requer de nós sacrifício, renúncia Do nosso erro, né? Perfeitamente. Arrependimento, né? E comportamento, novo comportamento. Na lição número 3, a gente vai, não é o caso dela hoje, mas nós vamos falar de um comportamento que tem deturbado a humanidade atual, que é o comportamento no caso da sexualidade. Não é o nosso caso da nossa lição aqui, mas nós vamos estar falando na próxima aula. Então, comportamento também faz parte do novo nascimento. Tá bom? A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Éfesos, no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. Estarei lendo para ganharmos tempo, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, já podemos observar aqui pela leitura que, embora a Bíblia nos garante que não é por mérito humano alcançarmos a salvação, isso é pela graça, somos salvos pela graça, mas essa salvação
né? A nossa verdade prática vai dizer que ela não é barata. Por quê? Porque custou um preço no Calvário. Custou derramamento de sangue no Calvário. O sacrifício vicário de Jesus Cristo. Agora, nós não temos como comprar essa salvação. Salvação não pode ser comprada, né? E aí nós vamos ver, quando a lição vai falar que existe uma sutileza que banaliza isso, uma sutileza satânica que banaliza isso, nós vamos estar entendendo durante a aula o que é essa sutileza que banaliza essa graça. Uma vez que deveríamos dar muita ênfase e muito valor, porque foi o preço de sangue esse sacrifício. Muito bem. Vamos entrar na nossa lição. Não vou ler a nossa introdução para ganharmos tempo, porque a introdução vai tratar do desenvolvimento da aula. A nossa aula tem 3 tópicos. Ela vai falar sobre o compreendimento da graça, né? E aí, no compreendimento da graça, nós vamos falar sobre a graça é divina e a graça é imerecida. Vamos explicar o que é isso. No segundo tópico, nós temos a graça no contexto bíblico. E aí, nós temos, dentro desse tópico, nós temos 3 subtópicos. Vamos falar sobre a necessidade da graça e depois a extensão da graça, né? Na verdade são 2 subtópicos, tá? E depois nós vamos falar no último tópico. Na verdade são 5 tópicos, 4 tópicos. No terceiro tópico vai falar sobre a graça no contexto da reforma. E aí nós vamos falar sobre a corrupção da doutrina da graça e depois a restauração da doutrina da graça. E no último tópico, que é o 4º tópico, nós vamos falar sobre a graça no contexto contemporâneo, né? No contexto atual, nos nossos dias, contemporâneo. Então nós vamos falar aqui a graça barateada. E depois o valor da graça. Vamos estar falando a respeito deste assunto. Muito bem, eu trouxe aqui algumas explicações aqui dentro dos nossos tópicos, alguma coisa que vai nos trazer um resumo da nossa lição, para que nós não precisar ficar aqui lendo a revista. Então nós vamos pegar um tópico, né? Já está aqui, já trouxe algumas coisas aqui. Se os irmãos quiserem, nós podemos acrescentar alguma coisa. Temos espaço aqui para a gente estar acrescentando alguma coisa. Se os irmãos quiserem dar opiniões, e aí nós vamos estar falando a respeito. Muito bem. No primeiro tópico vai falar sobre compreendendo a graça. Vamos ler, amados irmãos, em Efésio, no capítulo de número 1, do 4 ao 8. Vamos estar lendo para a gente entender isso. Efésio, capítulo de número 4, capítulo de número 1, do versículo 4 ao versículo 8. Diz assim, olha, do capítulo de número 1, capítulo número 1, do versículo 4 ao versículo 8, diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, ou em outras versões fala em amor, tá? E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade,
para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo, a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Muito bem. Então, nós vemos aqui no capítulo onde nós lemos que quando fala escolha antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Então, a misericórdia de Deus, Ele nos escolheu, irmãos. Preste atenção, uma vez que uma escolha não é uma garantia de salvação. Nós lemos aqui, versículo de número 4. Como também nos elegeu nele quem? Antes da fundação do mundo, nele quem? Em Jesus. Preste atenção na continuação. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de seu amor, ou da sua caridade, e nos predestinou para filhos de adoção. Então, Deus nos elegeu. Essa eleição é uma escolha, nos escolheu. Quando? Desde antes da fundação do mundo, desde o ventre, né? Em algumas partes na Bíblia fala desde do ventre. Então, por quê? Porque Deus, a vontade dele é que todos sejam salvos. Deus não nos fez para a perdição. Tá? E essa predestinação não é que nós já temos um destino, como muitos pregam, que uma vez salvo-se para sempre. Não. A predestinação, é uma coisa que vem antes, ou seja, de antemão está predestinado. Por quê? Porque é da vontade de Deus que todos se salvem. Mas e como é que eu vou alcançar? Pela graça, sou salvo. Que graça? Foi a graça que é a misericórdia de Jesus, de Deus, enviar o seu Filho amado na cruz do Calvário para morrer, pagar o pecado, pagar o preço pelos nossos pecados. Então, é nesse sentido. Aí a continuação do versículo vai dizer, que Ele nos predestinou, conforme eu expliquei, para a adoção de filhos. Né? Nós somos predestinados para ser co-herdeiro, para ser adotado como filho. Como? A continuação vai dizer, levando a redenção, Jesus Cristo, a redenção. Né? O sacrifício do Calvário nos tira a culpa do pecado. Então, ou seja, a continuação vai pelo sangue. Através desse sangue, a graça em Cristo. Como fala aqui, nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo. Por Cristo Jesus. Por Jesus Cristo. Para si mesmo. Segundo o beneplácito de sua vontade. Para si quem? Para si, para Deus mesmo. Em Cristo, Ele nos predestinou. Uma vez, a nossa salvação está condicionada. Entendeu?
a nossa salvação, ela é condicionada a Jesus Cristo. Essa eleição que nós vamos estar falando aqui, ela é condicionada. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Tá? Então, nós temos essas... em Cristo. Então, aqui está. Agora, é preciso crer no Evangelho. É preciso crer no Evangelho da salvação para herdar a herança. Essa herança, ela foi predestinada. Todo ser humano na face da terra foi gerado para essa predestinação. Todos. Todo ser humano, porque ele tem uma alma, e a alma não é de Satanás. A alma do ser humano não é de Satanás, é de Deus. É Deus que deu o fôlego de vida. Após a morte, ele retorna a Deus. Existe uma prestação de contas. Aí sim, neste dia é que esta alma será dada o seu destino. Até então, ela pertence a Deus. Então, Deus não é da vontade dele que o ser humano se perca. Que o ser humano se perca. Por quê? Porque pelo resgate, essa herança, ela é condicionada pelo resgate de uma propriedade. Uma propriedade. Então, nós somos uma propriedade de Deus em Cristo Jesus. Uma vez que nós entendemos isso, o que acontece? A nossa salvação é de graça. Agora é de graça por quê? Porque não tem dinheiro que pague. Não é por mérito. A irmã Lucília boazinha, nossa, como ela é doce, nossa, como a irmã Lucília irmã Lucília, mas a senhora precisa aceitar a Cristo. Precisa. Eu estou pegando a senhora, no bom, Sim, eu entendo. Colocando a senhora como, para a gente entender, né? Então, irmã, essa graça, de graça, porque Deus não viu nenhum ser humano capaz de morrer para nos alcançarmos esta graça. Então, Jesus era desde o princípio, né? Quando diz, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Isto já era Jesus no princípio da criação do mundo, como Verbo, como a palavra, no haja. Haja, quando ele cria o homem, ele diz, façamos o homem. Então, Deus não falou, faço o homem a minha imagem e a minha semelhança. Não, Deus falou, olha, façamos, ou seja, não estou só, eu não faço só. Existe um filho
existe o Filho, existe o Espírito Santo, que até então estava com o Pai. Então, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, quando Deus fala, façamos, ou seja, está no plural, mais de uma pessoa, não está no singular. Então, façamos. Tá? Muito bem. Subtópico 2. A graça é imerecida. Imerecida. Os irmãos têm alguma pergunta para fazer alguma pergunta aqui no caso da compreendendo a graça? Ou seja, a graça, a origem da graça, ela origina-se em Deus. Tá? Pronto. A origem da graça foi Deus. É de Deus que originou a graça. Através da misericórdia. Romanos, no capítulo de número 3, versículo 23, diz que todos pecaram. Todos pecaram. Não houve ninguém em toda a humanidade que não pecasse. Então, estávamos destituídos, desqualificados, né? Estávamos separados, sem direito na salvação. Não tínhamos direito de ser salvos por causa do pecado. Aí Deus, através do Filho, Ele envia de graça em Cristo. Acredito. Quando fala predestinação, que nós lemos, o predestino está em Cristo. Se eu continuar com Cristo, a minha salvação é de graça. Tem um sacrifício, né? Tem um sacrifício, mas eu não tenho dinheiro no mundo que vai pagar isso. O homem mais rico do mundo não compra a salvação. Entendeu? Não compra. Porque tem o preço do sacrifício. Não é por dinheiro. Muito bem. Imerecida. Por quê? Porque é favor de Deus para dar oportunidade ao homem caído. É imerecida. Por quê? Porque Deus fez um favor para nós. E não se paga favor. Favor não se paga. Então, não merecíamos isso. Nós não merecíamos essa graça. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. Nós não tínhamos como merecer a graça. O homem não fazia nada para merecer a graça. Conhecemos a história humana desde Adão, e nós vemos que o homem só fez banalização, só fez coisas, a tendência do homem depois da queda é fazer coisas que desagradam a Deus. Olha, como é que é? Só um ou outro que seria Deus. Pois é, então. Aí continua dizendo assim, de fato, as Escrituras diz que
não há justo nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10. Não há justo nenhum sequer. E no versículo capítulo 3, versículo 23, vai dizer que estávamos todos destituídos, separados, sem direito na salvação, por causa do pecado. Continuando, diz assim, olha, nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia. O que é um trapo? Um trapo de imundícia. Tem valor? Não tem valor. Então, era o que a gente valia. Isaías, capítulo de número 64, versículo 6. Éramos considerados, irmãos, como trapos de imundícia. Olha para vocês verem a situação da graça de Deus para nos alcançar. Né? A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava a de alguém que deve uma grande quantia e não tem como quem pagar. Aí a lição aqui, não vamos ler para cá, mas os irmãos conhecem, no livro de Lucas, no capítulo 7, versículo 42, vai falar sobre aquela parábola daquele devedor que devia um dinheiro, né? E teve um perdão. E aí um outro que devia para ele, que era muito menor do que o que ele devia, ele não perdoou. Então ele, né? Então, o que acontece, irmãos? Aquilo que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o meu vizinho. Não serve para mim, não serve para mais ninguém. Então, se aquele moço ele teve uma dívida perdoada, um valor que ele não podia pagar, é a comparação da graça. Eu não tenho como pagar a minha graça. O que eu faço para Deus para me pagar? Eu só preciso agradá-lo. Fazer tudo para merecer não é essa palavra, que eu não mereço, sabe? Eu faço fazer tudo para agradá-lo, para adorar a Deus, para ser irrepreensível. Como fala aqui, para ser irrepreensível. O que é irrepreensível? Para a criança entender, um filho obediente. Obediência. Uma obediência ao seu pai, sua mãe. O que é irrepreensível? Irrepreensível é algo, meus irmãos, que não tem como ser acusado. Entendeu? Algo que não tem como ninguém me acusar. Eu sou correto. Então, aí seria irrepreensível para que nós consigamos alcançar esse perdão da graça. O perdão da graça para sermos salvos. E aí vem a palavra predestinação, predestinados. Fomos predestinados em Cristo. Em Cristo. Se você não estiver em Cristo, não existe a predestinação para você. Você vai chegar. O apóstolo Paulo coloca um exemplo do atleta que ele na sua corrida, na disputa de uma prova,
temos que lutar até o fim para alcançarmos. Tá certo? Muito bem. Então, no Éden, o homem perdeu com a queda. No Éden, Adão, lá ele se perdeu. Aqui foi o problema do homem, foi aqui, no Éden. Agora, por que, irmãos? Porque antes da queda, o homem era o homem não era, a morte não podia matá-lo. Não existia. Não existia a morte. O homem não era para morrer. Era para procriar e não morrer. Mas por que aconteceu isso? Porque foi a desobediência. Entendeu? Aí o que acontece aqui? Aqui ele desobedeceu. Nós vamos falar nele aqui, não vamos falar nessa desobediência aqui. A desobediência levou à queda. E aí houve um processo da graça para resgate do homem. Para trazer para resgate do homem. Muito bem. A graça no contexto bíblico. Olha, a graça no contexto bíblico, a nossa segundo tópico. A necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, no primeiro homem, foi caído como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. Então, ele foi criado. Olha para os irmãos entenderem aqui. Eu fiz aqui esses desenhos para a gente entender. Nós temos ali, conhecemos a história. Deus criou os anjos, né? Aí acontece o seguinte: nessa eleição, os anjos, tem uma parte dos anjos, aqui diz que, primeiro homem foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. Muito bem, podendo escolher o que fazer. Decisão.